Bom, este é o meu vaso, o vaso grande. Vejo que você nunca irá encontrar um como este. Vaso grande. Você sabe, criança, o que é que o vaso grande representa? Vaso grande é aquela pessoa que quer aparecer demais na casa do Senhor. E o Senhor se agrada, crianças, de pessoas que querem aparecer mais do que Ele na casa do Senhor? O vaso que Deus procura tem que ser moldado, quebrado, moído e que aguente fogo. E entra o vaso de cristal. Irmão, este é o vaso de cristal. Belíssimo, lindo, bonito. Venha você vai encontrar outro vaso. Vaso de cristal. É um vaso muito lindo. Além de ser muito lindo, é um vaso muito caro. Eu gostaria que a igreja olhasse para a qualidade que o vaso ele tem que ter. Obedecer pai e obedecer mãe. Também tem que ter perdão, tem que ter amor, tem que ter caridade, humildade e respeito. O vaso de cristal, ele simboliza aquela pessoa, aquela criança que chora por tudo. Aquela criança mimada. O Senhor se agrada de crianças assim? O vaso que Deus procura tem que ser moldado, quebrado, cozido, moído e que aguente fogo. Você aceita? Não, irmão, não aceito. E entra o vaso adornado. Vaso adornado. É um vaso muito belo, muito lindo, mas é um vaso que simboliza muito a vaidade. E a Bíblia vai dizer, através do profeta, quando ele escreve o livro, ele vai começar o livro escrevendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Aí eu pergunto às crianças: o Senhor se agrada de vaidade? Não! O vaso que Deus procura tem que ser moldado, quebrado, cozido, moído e que aguenta fogo. Você aceita? Não aceito. E entra o vaso limpo. Irmão, trouxe aqui o meu vaso. Limpo, tão limpo, assim ninguém vai encontrar. Olha só como ele é, branquíssimo. Veja que seu vaso é muito lindo mesmo. Branco. Branco como a neve. Mas deixe-me ver uma coisa, irmão. O que é isso? É lama. É sujeira. O seu vaso é muito lindo mesmo. Mas Bota ela no lugar dela, bota ela no aí lugar. eu pergunto a vocês, crianças. Quando o amiguinho ele lhe chatear, eu devo guardar no meu coração, ficar com raiva dele? Quando eu não perdoo o meu amigo, isso acontece comigo. Eu fico com mágoa no coração. Eu fico com rancor no coração. O Senhor se agrada de criança assim? O vaso que Deus procura tem que ser moldado, quebrado, cozido, moído e que aguenta fogo. Você aceita? Não, eu não aceito. E
que entra o vaso de ouro. Irmão, eis aqui o meu vaso. É um vaso de ouro e muito valioso. E não é para qualquer um, não. O ouro representa luxo, poder e riqueza e coloca todos os outros vasos para trás. Alguém percebeu aqui o jeito, a maneira que ela se expressou? E coloca todos os vasos para trás. Isso é a simbologia de uma pessoa que não tem o quê? Humildade. E aqui é uma característica que o vaso tem que ter: humildade. Mas ela falou algo que é certo. No Antigo Testamento a Bíblia vai falar sobre o ouro. O ouro representa poder, luxúria e riqueza. Mas um provérbio humano também vai dizer que o dinheiro é a causa de todos os males. E ai daquele que coloca o dinheiro em primeiro lugar. O que é que o dinheiro tem a ver com ensinar para a criança? É muito fácil. Tem criança que só faz um favor à mãe ou ao pai se der 10 centavos, 25 centavos. Se não der, não faz. Uma qualidade do vaso também é o quê? Obedecer pai e mãe, sem querer receber algo em troca. Você obedece o seu pai e obedece a sua mãe porque você ama ele e ama ela. E não por causa de 25, de 10, do que você pode ganhar em troca. O vaso que Deus procura tem que ser moldado, quebrado, cozido, moído e que aguenta fogo. Você aceita? Não, eu não aceito. E entra o vaso de barro. Irmão, eis aqui o meu vaso. É muito simples, fiquei até um pouco sem jeito. Depois que vim passar aqui tantos vasos valiosos, bonitos e caríssimos, mas mesmo assim resolvi trazer um simples vaso de barro, que com certeza não tem nenhum interesse. Achei o vaso que Deus procura. O vaso que aguenta ser moldado, o vaso que aguenta ser quebrado, o vaso que aguenta ser moído, o vaso que aguenta passar pelo fogo. Quem prestou atenção na maneira que ele falou aqui? Isso simboliza humildade. Fiquei até um pouco envergonhado depois que eu vi tantos vasos passarem por aqui. Isso se chama o quê? Caráter. Isso se chama o quê? Humildade. É uma característica do vaso. E esse vaso tem todas essas qualidades: obedecer pai e mãe, perdão, porque esse vaso limpo ele não perdoa ninguém. Caridade. Caridade é a mesma coisa de amor. Respeito. Aleluia. E isso tudo esse vaso tem. O vaso grande quer aparecer demais na casa do Senhor. Mas o vaso de barro é um vaso simples. O vaso de cristal é aquele vaso que chora por tudo, mimado. Mas o vaso de barro é um vaso simples. Vaso adornado coloca a vaidade em primeiro lugar. Mas o vaso de barro é um vaso simples. Vaso limpo, lindo por fora, mas por dentro guarda mágoa, guarda rancor. Mas o vaso de barro é um vaso simples. Vaso de ouro é um vaso que coloca o dinheiro em primeiro lugar. Mas o vaso de barro é um vaso humilde, é um vaso simples. Você aceita? Sim, eu aceito. E essa é a lição que através dessa peça nós queremos passar para você.
essa nossa cadeira. Afasta mais um pouquinho pra frente, Bia.